Amados, nós vamos falar aqui sobre o Salmo 51. Antes disso, quero só ler o enunciado que diz assim: Salmo de Davi para o cantor Mó, quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter estado com Betseba. Aqui, nesse momento, eu quero falar um pouquinho da história, para nós entendermos o que esse salmo significa. Mas antes de falarmos da história, eu quero falar uma coisa para você estar muito atento nessa noite. Lá em 1 Pedro 4,11 fala: aquele que fala, que comunica, que serve falando, fale os oráculos de Deus. O oráculo era quando alguém recebia uma palavra de Deus para entregar para alguém, uma palavra direto do céu para alguém que era um porta-voz de Deus. Na época dos apóstolos, lá em Atenas, tinha ali o local onde tinha o oráculo, onde muitas pessoas recebiam espíritos para falar em nome dos deuses, as pessoas. Mas eu quero falar que essa palavra oráculo já é uma palavra que está no coração de Deus, porque desde quando Deus formou o homem, os oráculos é para o povo de Deus, para a igreja de Deus, para os filhos de Deus. Amém, queridos? Lá em Mateus 19, Deus falou com Adão. E lá em Gênesis 2, Adão falou com Eva o que Deus tinha falado com Adão, para mostrar que esse princípio de ser um porta-voz de Deus é um princípio que permeia toda a Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você não escute uma mensagem, eu quero que você pare para ouvir o que Deus quer falar com você. Porque em algum momento Deus vai falar com algumas pessoas, e quando Deus falar com você, eu quero que você receba o que Deus está falando. Porque Deus quer te tirar de onde você está, Deus quer mostrar algo sobrenatural, Deus quer fazer uma transformação, e para isso você tem que estar atento para aquilo que Deus vai falar com você. O Espírito Santo vai levantar pessoas aqui hoje, porque tinha pessoas que estavam presas, serão soltas, serão livres, e serão cheias do Espírito Santo, serão cheias do Espírito Santo. Queridos, para nós entendermos um pouco da história do Salmo 51, nós vemos que aqui fala que esse salmo foi exatamente quando Davi estava sendo confrontado por Natã, pelo pecado de Betseba. Para nós só fazermos uma revisão da história, Davi, lá em 2 Samuel capítulo 11, fala que nos tempos dos reis saírem para a guerra, Davi ficou no palácio em Jerusalém. E quando ele ficou no palácio em Jerusalém, diz a palavra que ele acordou à tarde, começou a andar pelo terraço, viu uma mulher bonita tomando banho, e ele chamou essa mulher para conversar, e descobriu que ela era casada, era esposa de um dos seus valentes. Mesmo assim, Davi se afeiçoou por ela, acabou deitando com ela, mandou ela para casa, não quis nada com ela, porque foi um adultério. Mas a mulher manda dizer para Davi: olha, fiquei grávida. E Davi tenta resolver o problema, e manda trazer o esposo lá da batalha, Urias, lá da guerra. E quando Urias chega, a intenção de Davi é que Urias se deitasse com a sua esposa, e aí ele entenderia que o filho era dele. Mas Urias veio, e ele não deitou com Betseba, ele ficou lá no palácio. Ele falou: os meus irmãos estão na guerra, e eu também estou aqui para defender o meu rei. E ficou no palácio em Jerusalém. Davi teve uma outra estratégia: vou embriagar esse cara, quando ele estiver bem bêbado, ele volta para casa e dorme com a sua mulher. E Urias foi embriagado por Davi, mas quando amanheceu o dia, estava lá o homem na frente do palácio, cuidando da porta da casa do rei, porque seus companheiros estavam na guerra. Davi viu que não tinha jeito de camuflar o que tinha feito, e escreveu uma carta para o seu sobrinho, que era o comandante do exército, Joabe. E nessa carta, onde Urias mesmo ia levar, estava escrito: coloca Urias na frente da batalha, perto dos muros. Quando os homens jogarem as flechas, o povo recua e deixa Urias lá, e ele vai ser morto no fronte da batalha. E Urias levou a própria sentença de morte, entregou para Joabe. Joabe leu, obedeceu o rei. Joabe, como comandante do exército, obedeceu o rei, e Urias foi morto. Davi, vendo que a mulher tinha ficado viúva, foi lá, casou com ela e, entre aspas, resolveu o problema. Nesse momento que Davi ficou com Betseba, nasceu o filho
Deus deu mais ou menos 2 anos do adultério até o nascimento do filho. E daí chega Natã com a voz profética e confronta Davi. Aí foi nesse momento que Davi, ele fala em 2 Samuel 12:13: pequei contra o Senhor. Davi, quando foi confrontado pelo Espírito Santo, ele não tinha poderes para mandar matar o profeta, silenciar o profeta, mas não, ele teve um arrependimento profundo. E esse arrependimento, um dos salmos, e os salmos que mais fala do arrependimento de Davi, é o Salmo 51. Por isso nós vamos ler esse salmo entendendo como Davi foi restaurado. Mas eu quero falar, antes de nós lermos os salmos, queridos, que eu não gostaria que você olhasse para Davi como muitos olham. Sempre quando as pessoas falam de Davi, falam assim: ah, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas adulterou e matou. Davi teve 70 anos da sua vida, querido, de 2 anos ele cometeu um lapso, ele teve uma fraqueza. E quando ele teve essa fraqueza, isso não podia ser um rótulo de Davi. Por isso Davi teve um arrependimento verdadeiro, uma restauração verdadeira, e continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Porque muitas vezes a gente vê alguns pregadores falando de Davi, ou alguns crentes falando de Davi, como querendo justificar os seus vícios, a sua corrupção, a sua imoralidade, a sua pornografia. Fala, se Davi era um homem segundo o coração de Deus e foi um adúltero, era um adúltero, e pregam com a boca cheia e falam com a boca cheia. Quem prega com a boca cheia e fala com a boca cheia, eu até desconfio, falo, meu Deus, o que está escondendo esse homem? Querendo pegar o pecado e a fraqueza de Davi para justificar o seu erro. Mas eu quero falar uma coisa. Davi, era tempo dos reis saírem para a guerra, e Davi ficou no palácio. Davi era chamado como rei, não para ficar atrás, dando comando para o seu exército, mas os reis saíam para a batalha. Os reis acordavam de madrugada, iam para a frente de batalha, e era tempo dos reis saírem para a guerra, e Davi ficou em Jerusalém. Aqui deixa bem claro que Davi estava fora do propósito. Ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, ele tinha um tempo, ele tinha um kairós, era um tempo certo dele estar na batalha, e ele ficou no palácio. Sabe que eu entendo aqui que o que deixou Davi vulnerável foi porque ele estava fora do propósito de Deus. O que deixou ele suscetível à sua queda é porque ele estava fora do propósito de Deus. E Deus nessa noite está chamando homens e mulheres, que Ele quer te fortalecer, e Ele vai te fortalecer você entrando dentro do propósito de Deus. Você nessa noite está sendo desafiado por Deus a buscar e a entrar dentro do teu propósito. Porque se você quer ficar blindado dos ataques, das sugestões, das tentações, entra dentro do teu propósito. Porque alguém fora do propósito, ele fica com um vazio existencial, e ele fica com uma inclinação a procurar algo que possa preencher esse vazio. Mas quem está dentro do propósito, ele sabe de uma coisa: a presença de Deus é na minha vida. Eu estou fazendo a coisa mais importante do universo. Eu estou vivendo uma identidade. Eu estou vivendo o meu propósito, e nada vai me tirar desse lugar. As tentações, você vai ter facilidade de bater a porta na cara do diabo quando você está dentro do teu propósito. E Deus está chamando pessoas nessa noite para entrar nesse lugar, onde você vai falar: Deus, eu quero o meu propósito, eu vou entrar no meu propósito, eu aceito o meu propósito, porque eu quero ser um homem, uma mulher fortalecidos, para que na hora da batalha eu esteja fortalecido. Eu não ceda à depressão, eu não ceda às tentações, porque eu estou dentro do meu chamado, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Aleluia. E eu quero agora ler o Salmo 51, que foi o salmo quando Davi foi confrontado. Ele adorou o Senhor com um quebrantamento incrível. Vamos ler Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade,
Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísope, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque tu não te comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleita em holocausto. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Amém, queridos? Davi, ele estava no momento que ele, mesmo sabendo que ele tinha pecado contra a família de Betseba, contra a sua própria família, ele falou: contra ti somente pequei. Ele entrou naquele lugar e falou: Senhor, o meu erro, mesmo que o meu erro é contra a minha casa, contra os meus filhos, contra o reino, o meu erro em primeiro lugar é contra o Senhor. Ele entrou nesse lugar de ver Deus e somente Deus, porque ele achou que dava para esconder o que estava fazendo, mas de repente a voz profética veio e confrontou Davi. Queridos, às vezes nós queremos esconder as coisas, nós queremos dar um jeito de resolver as coisas do nosso jeito. E quando Davi tentou esconder, nós vemos que ninguém além de Joabe sabia do que ele tinha feito. Ninguém além do seu sobrinho, do seu leal amigo, comandante do exército, sabia. Mas Deus sabia o que tinha acontecido. Muitas das vezes nós estamos que nem Davi, vivendo uma vida dupla, escondendo coisas que ninguém vê. Davi tinha recurso, capacidade para fazer isso e fez. Às vezes você tem condições de esconder alguma coisa. Às vezes você consegue abafar alguns comportamentos, alguns vícios, algumas coisas que ninguém vê. Mas eu quero falar para você: Deus está com os olhos sobre você. Mas Deus, ele não queria destruir Davi, porque pela lei de Deus, o adultério ou o assassinato que Davi fez era morte a sua sentença. Mas Deus, ele mandou confrontar Davi, porque Deus queria restaurar Davi. Eu quero falar para você, por mais que essa palavra é uma palavra que foi trazida, é uma mensagem que tem sido trazida para nós, mas Deus quer restaurar pessoas aqui. Deus quer restaurar pessoas de coisas que estão escondidas, de coisas que ninguém vê. Tem uma voz profética que está te confrontando, porque o Senhor está fazendo isso, porque Davi poderia experimentar o pior, Davi poderia ficar no esquecimento, Davi poderia ficar naquele esfriamento e se tornar um rei como muitos outros reis que abandonaram o Senhor. Mas Deus não quis perder o seu filho, Deus não quis perder o seu adorador. Por isso que Deus enviou a voz profética para chacoalhar o homem que ele amava. Que quando Deus foi escolher Davi, Deus falou, 1 Samuel 13, 12: o Senhor está buscando para si um homem que lhe agrada,
para colocar como príncipe sobre o seu povo. Atos 13:22 fala que Deus disse: achei Davi, homem segundo o meu coração, que vai fazer toda a minha vontade. Deus achou e não quis perder. Deus encontrou alguém que o adorava, e quando esse homem saiu da sua posição, Deus foi lá restaurar. Deus está me chacoalhando, te chacoalhando, porque tem um lugar de adoração que Deus quer que você fique. Tem um lugar que Deus tem sentido saudades, da onde você já viveu, ou coisas que você ainda não viveu, mas Deus está te chamando para uma intimidade maior, porque o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que levantou e restaurou Davi, Ele quer me levantar, te levantar, para um momento melhor ainda, para uma restauração maior ainda. Por isso Deus está soltando ataduras, porque o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. A glória da última casa é maior do que a primeira. O que Deus tem na sua vida é muito maior do que você já viveu. E Ele está te chamando para entrar no propósito. Ele está te chamando para romper as suas ataduras. Deus não quer que você fique na igreja apenas, porque Davi estava no lugar agora, nesses 2 anos, onde ele chega e fala assim: Senhor, restaura o espírito reto, inabalável. Ele tinha uma característica de ser estável. Ele fala: restaura o coração puro. Restaura de novo a alegria da tua salvação. Restaura de novo a tua presença na minha vida. Acredito eu, pelo coração de Davi, o que mais doeu em Davi foi a distância da presença de Deus. E ele fala: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Queridos, eu quero falar uma coisa para você. Cada pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem uma função interativa com os homens. É o amor do Pai. A principal função do Pai é amar. Você está aqui porque o Pai te amou de tal maneira, porque você é amado do Pai. A graça do Filho. A maior função interativa da segunda pessoa da Trindade, de Jesus, é a graça, é o favor, é o perdão. Por causa da cruz, a graça do Filho foi abundantemente derramada sobre nós. E a comunhão do Espírito Santo. Desde a antiga aliança, na nova aliança, em todo o tempo, a comunhão, a intimidade, o relacionamento é fruto do Espírito Santo. 1 Pedro 4,14 fala que o Espírito Santo é o Espírito da glória, é o Espírito da presença. É o Espírito Santo que traz a presença, que traz a consciência de Deus, que traz a visitação de Deus, que revela Deus para nós, aqui em nós. Por isso que a comunhão, a conversação, o relacionamento, a presença e a glória é uma função interativa do Espírito Santo. Quando Davi se viu longe, falou: Deus, não retira o teu Espírito Santo, não me lance fora da tua presença. Queridos, eu creio que isso doeu muito em Davi, porque quando nós vemos o Salmo de Davi, tem salmos que revelam o coração desse adorador. Salmo 16:2, Davi falava assim: Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo além de ti. O Senhor é a única coisa que eu tenho. Um rei rico, poderoso, que tinha tudo na época, e falou: não tenho outro bem, não tenho outra riqueza além de ti. Salmo 27:4, Davi, ele fala: uma coisa eu disse ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Davi era um homem de uma coisa só. Uma coisa eu peço e uma coisa eu busco. Eu tenho uma prioridade na minha vida, e a minha prioridade é estar na presença do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor, para aprender no templo do Senhor, porque eu quero Deus na minha vida.
Davi tem um Salmo 63, que eu acho lindo esse salmo, do versículo 1 até o versículo 3, onde Davi, ele fala de todo o seu ser empenhado, buscando a presença de Deus. Porque, queridos, nós somos um ser espiritual, possuímos uma alma e habitamos num corpo. E Davi, nesse Salmo 63, ele fala: Senhor, Tu és o meu Deus forte. Ele fala: meu ser espiritual, eu Te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de Ti. A minha alma, a minha vontade, a minha mente, as minhas emoções têm sede de Ti. O meu corpo Te deseja muito, como uma terra seca, cansada, árida, que não tem água. Porque é assim que eu contemplo o Senhor no seu santuário, para ver a sua força e a sua glória, porque a sua graça é melhor do que a vida. Davi falou: Senhor, não é só no meu ser espiritual que eu quero Te encontrar, eu quero Te encontrar na minha alma. A minha alma tem sede, a minha alma tem sede, a minha mente, as minhas emoções, a minha volição tem sede. O meu corpo Te deseja muito, o meu corpo Te deseja muito. Eu quero o Senhor como águas, como um deserto sedento por águas. Assim a minha carne almejando contemplar o Senhor. E ele fala, versículo 2: é assim que eu vejo o Senhor. Ele viu o Senhor porque ele tinha uma fome assim, ele tinha um coração assim, ele tinha uma sede assim. E eu quero falar para você, muitas pessoas querem se espelhar em Davi que foi um adúltero, em Davi que foi um assassino, mas eu quero que você se espelhe no homem que é apaixonado pela presença. Porque, queridos, você pode gostar de tudo, você pode gostar da tua casa, da tua família, do teu trabalho, mas a coisa que a gente mais tem que querer nessa vida é a presença de Deus. Eu amo o que Deus faz, eu amo curas, eu amo milagres, eu amo profético, eu amo revelação, eu amo todas essas coisas, mas o que eu mais amo é a presença de Deus. Nós temos que ser apaixonados pela presença de Deus, porque a presença de Deus é uma herança para você, é uma herança para a tua vida, é uma herança para a tua alma, é uma herança para a tua carne. A tua carne tem que queimar, tem que arrepiar, tem que tremer, tem que ser visitada pelo poder de Deus. Se você desejar isso, Deus vai contemplar, porque é isso que um adorador, segundo o coração de Deus, experimenta. Assim eu contemplo o Senhor, assim eu vejo a face do Senhor, experimentando a presença no meu espírito, na minha alma, no meu corpo. Salmo 132, versículo 3 a 5. Davi, mais maluco ainda, fala assim: eu não entro na minha tenda, eu não deito na minha cama, eu não entro no meu sono, eu não me exponho ao meu sono, eu não fecho os meus olhos para dormir, enquanto eu não encontrar um lugar para a morada do Senhor, para a presença do Deus Todo-Poderoso. E eu pergunto para você, será que Davi não dormia? Porque ele falou assim, ó: eu não entro na minha casa, eu não deito na minha cama, eu não me exponho ao sono quando eu estou cansado, eu não fecho os meus olhos para dormir, enquanto eu não experimento a presença do Senhor. Essa presença do Senhor, queridos, não era um dia que Deus viria, um momento de uma experiência de longe a longe, não. Davi estava falando, todos os dias, eu não durmo, eu não termino o meu dia sem ter uma experiência com a presença do Senhor. Eu não aceito dormir, eu não aceito fechar os meus olhos, eu não aceito terminar o meu dia sem ter uma experiência com a presença de Deus. Porque Davi era apaixonado pela presença do Senhor. Falou: Deus, eu sou a plataforma, pode descer. Eu sou o lugar, Deus, da tua presença, pode descer. O Espírito Santo não só veio habitar em você, mas ele veio trazer a presença de Deus para você ser um homem que não só vai para o céu,
mas que experimenta o céu na terra. Deus não te chamou apenas para ir para o céu, mas para experimentar o céu na terra. Davi, com tudo isso, querido, imagina ele falando aqui: Senhor, faz de novo um coração puro, não me expulse da tua presença, não retires o teu Espírito Santo. Eu creio que nesse momento que ele fala: Senhor, se fosse sacrifício que o Senhor desejava, eu te daria. Se fosse holocausto, que era o sacrifício totalmente entregue e queimado, eu te daria. Porque às vezes a gente quer alguma coisa mecânica e prática. Não, é uma oração, um apelo, um momento. Aí eu tenho que fazer o quê? É isso, eu faço. Sabe, tem pessoas que fazem tudo errado, daí chega de noite: Deus me perdoa por meus pecados também. E dorme. Quando pede perdão? Davi falou assim: Senhor, não é algo mecânico, não é algo simples como pegar um sacrifício e fazer o sacrifício que vai te agradar. O que te agrada, Senhor, é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Sabe o que é isso? O espírito quebrantado, a palavra quebrantado é quebrado mesmo, é um espírito que quebra. Um coração quebrantado e contrito, a palavra é quebrado e esmagado. É um coração que é quebrado e esmagado. Sabe o que esmaga o nosso coração? Eu lembro quando eu era novo convertido, que qualquer coisa que eu fizesse, que eu pensasse que eu tinha feito de errado, eu estava tão no primeiro amor com o Senhor que eu queria Ele a todo custo, em todo momento. E quando eu fazia alguma coisa, escapava, vacilava, eu parava e falava assim: Senhor, o Senhor tem me dado vida, o Senhor tem mudado a minha história. O Senhor me acordava com uma música todo dia, cada dia uma música diferente. O Senhor tem mudado a minha história. E eu começava a olhar a bondade de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus. Daí aquele momento não era um momento de confissão, mas era um momento de ser quebrado pelo peso do amor, ser quebrado pelo peso da santidade. Eu quero falar que tem pessoas que não encontram um lugar de transformação, porque não entra num lugar de quebrantamento. Se você enxergar o quanto Deus te ama, o quanto Deus é santo, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é lindo, o quanto Ele é bom, e você olhar para aquilo que você está fazendo, que não agrada, ou que está ferindo o coração de Deus, e você parar antes de entrar no teu holocausto, mas parar para deixar o peso de tudo isso descer sobre você, teu coração vai ser esmagado, teus olhos vão se derramar em lágrima, e você vai ter um desejo de voltar para Deus e de não cometer mais aquele erro, aquela burrice, aquele comportamento. Mas quando a gente não faz isso, queridos, a gente fica no holocausto: perdão e faz de novo, perdão, faz de novo, perdão, faz de novo. Mas quando você tem um quebrantamento como Davi, você entra e sai restaurado diante do Senhor. E Deus, Ele quer gerar dentro de você um quebrantamento pelo Espírito Santo. Um quebrantamento pelo Espírito Santo, porque Deus falava: filho, eu quero levantar um povo, eu quero santificar um povo, eu quero restaurar um povo, eu quero me revelar a um povo, eu quero dar experiência a um povo, eu quero mostrar o meu poder a um povo, eu quero responder às orações de um povo, eu quero mostrar a minha glória para um povo que vão me buscar em espírito e em verdade, que vão buscar a minha face. Deus não quer apenas que você seja um crente, nós temos que ser convertidos a Cristo. E convertidos a Cristo, querido, é voltar todo o teu ser para Ele, como Davi: meu espírito volta ao Senhor, minha alma volta ao Senhor, meu corpo volta ao Senhor. Amados, Deus está abrindo uma porta hoje.
Ele está chamando você para um lugar onde você vai queimar. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19 fala: não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis. Então fala que o Espírito Santo a comunhão do Espírito Santo é uma chama. É uma chama que você pode sufocar ela, ou você pode colocar combustível nela. Deus mostrava uma porta aberta e uma fogueira. Tem uma chama poderosa para você. Tem um tempo de experiência para você. Eu sinto a unção de Deus testificando que Deus vai dar experiência para quem nunca teve experiência. Deus vai trazer porção dobrada para aqueles que estão precisando. Deus vai trazer uma revelação dele para te levantar, para você ter força para viver uma vida nova. Deus vai te dar uma autoridade para você fazer bater em retirada os teus inimigos, porque tudo que você precisa está nele. Davi foi restaurado e voltou a ser o homem segundo o coração de Deus. Deus, Ele quer me levar para esse lugar. Kleber, quero você segundo o meu coração. Fala o teu nome assim: Senhor, fala o teu nome, você segundo o coração de Deus. Meu coração vai ser segundo o coração de Deus. Mas Ele está te chamando para você entrar no propósito, para você deixar a santidade dEle te levar para uma mudança de vida, porque Ele tem coisas gloriosas para fazer na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Quero que você feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. O Espírito de Deus está aqui, queridos. É uma restauração. O tema da mensagem é uma restauração gerada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer gerar algo na tua vida. Obrigado. Ele está te chamando para um tempo de santificação. Ele está te chamando para um tempo que Ele vai te santificar, para descer a glória dEle sobre a tua vida. E eu quero que, se você deseja isso, levante a tua mão. Você que está em casa, levanta a tua mão também. Pai, nós queremos orar agora, que a tua presença venha. Vem a tua presença. Vem a tua presença, Senhor, vem a tua presença. Pai, tem esse homem, Pai, que estava encolhido, Deus, que ele queria mudança, mas ele não sabia o que fazer. Mas a tua mão forte está vindo sobre o teu filho agora. O Senhor está tocando nele agora. Deus, essa pessoa, meu Senhor, que estava depressiva, Pai, não tinha força nem para orar, o Senhor está tirando o peso dos ombros dessa mulher. Deus está fortalecendo ela agora, meu Senhor. O Deus da Bíblia está andando no meio desses bancos. O Deus da Bíblia está parado diante de cada um de nós, porque como Davi, que queria contemplar, eu quero, meu irmão quer, minha irmã quer. E eu peço agora, Senhor, revela a tua face, revela o teu toque, revela o teu amor, revela a tua santidade, revela o teu poder. Senhor, nós queremos, nós te buscamos ansiosamente nessa noite. Nossa alma tem sede, nossa carne te deseja. Espírito Santo, vem. Pode vir de uma forma suave, pode vir de uma forma poderosa, mas vem, Espírito Santo. Vem sobre toda a carne. Vem, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, de uma forma íntima e particular, fala com essa mulher, aonde ela precisa ser transformada. Fala com esse homem onde ele precisa ser transformado. Espírito Santo, de uma forma tão íntima, segura na mão do teu filho e traz ele para esse incêndio, para essa chama da comunhão, para esse lugar de glória. Senhor, eu peço que agora, nessa noite, algo dos céus venha mudar vidas. Deus, não queremos uma palavra encorajadora, nós queremos um Deus transformador, sendo revelado agora.
para um tempo, Deus, de mudança a partir de hoje. Senhor, eu peço que no nome de Jesus, um lugar de intimidade seja revelado, algo maior dos céus, eu possa entrar, minha família, Deus, as famílias que aqui estão possam entrar em algo maior. Deus, eu te louvo por essas bolas de fogo. Senhor, eu sinto esquentando toda a minha cabeça, meus ombros, e o Senhor mostrava bolas de fogo. Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, que o Senhor desceu como línguas de fogo, como bolas de fogo. Eu peço agora um fogo que vai queimar corações, que vai empoderar vidas, que vai levantar homens e mulheres, que vai fazer uma obra nessa igreja, vai fazer uma obra nesses homens, vai levantar pessoas incendiadas, que vão carregar os céus, porque os céus vão queimar dentro delas, no nome de Jesus, Pai. Aleluia, aleluia. Queridos, eu quero que você faça a tua oração, enquanto nós vamos estar adorando o Senhor, que você não saia, nós vamos orar ainda pelos enfermos, mas eu quero que você feche os teus olhos na tua intimidade e fale para o Senhor o que você quer dele. Davi falou o que queria e Deus restaurou Davi. Fale para Deus o que você quer que Ele faça na tua vida, no nome de Jesus.